dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está estudando para os concursos. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar falando sobre os compostos, as substâncias inorgânicas que compõem as células e, portanto, os seres vivos, certo? Como na outra aula nós já tínhamos falado sobre substâncias orgânicas, vamos dar uma relembrada. Proteínas, função estrutural, são formadas por aminoácidos e enzimas, estarão formando elas. Carboidratos estarão dando energia direta para os seres vivos e também se transformam em açúcares dentro do nosso organismo. Lipídios formam 5% de toda a nossa massa corporal e têm a função de reserva de energia, a questão de serem isolante térmico, ou seja, fazer com que ninguém morra de frio. As vitaminas que servem também como reguladores e fonte de balança para todos os nutrientes do nosso organismo, certo? Agora vamos falar então especificamente das substâncias inorgânicas. Quais são essas substâncias e por que elas são chamadas dessa maneira? Primeiro, são aquelas substâncias as quais o nosso organismo não consegue produzir. Nesse caso, então, é a água e são os sais minerais, correto? Vamos às funções que a água exerce no nosso corpo e por isso é tão fundamental. É aquela famosa frase, água, fonte de vida. Primeiro momento, hidrólise, ou seja, a junção de toda essa água e a conjunção dela. De que maneira? A maneira como ela vai manter todas as nossas atividades como reações químicas, por isso junção e conjunção, ou seja, é ela que vai fazer com que as reações químicas ocorram dentro do nosso organismo. Depois, temperatura. Muito simples. Quando nós começamos a fazer uma atividade física ou a prática, um dia muito calor, o corpo vai produzir o suor. O que é isso? É a água sendo modificada através da reação química e formando suor, através das glândulas sudoríparas. Com isso, nós temos a produção de suor e, portanto, regulador de temperatura. Terceiro, solvente. A água é considerada o solvente universal do nosso planeta, ou seja, ela dissolve 99,9% das substâncias. Só não vai conseguir dissolver óleos e gorduras, certo? Depois, veículo de transporte. Porque dentro do nosso organismo, na composição do sangue, isso será feito pelo plasma. O plasma é a parte líquida do nosso sangue, aquele de tom alaranjado. E é ele que leva todos os nutrientes e todos os gases até o nosso organismo. Ou seja, a cada célula do nosso corpo, certo? Então, eu citei aqui para vocês o porquê a água é fundamental, certo? Aqui nós temos então os sais minerais. Também não são produzidos pelo nosso organismo. Qual é a função dos sais minerais? Primeiro, regular a quantidade de maneira geral dentro do nosso corpo, ou seja, nem a mais para nenhum tipo de substância e nem a menos. E aonde eles são encontrados? Dissolvidos na água, principalmente. São esses os melhores, ou seja, os benéficos para o nosso organismo. Por quê? Porque nós temos aqueles que não serão dissolvidos no nosso organismo, que vão estar constituindo, por exemplo, a casca dos ovos, certo? Nós temos aqui exemplos daqueles que são dissolvidos na água e que nós encontramos nos alimentos. Cálcio, por exemplo. Cálcio é encontrado nos alimentos que vêm de fonte animal, ou seja, no leite, ovos. Função dele no nosso organismo: deixar os dentes mais fortes, os ossos mais fortes, a pele, músculos e assim sucessivamente. O cloro é encontrado na água, adicionado também a ela, é fundamental pela parte de limpeza do nosso organismo. Depois, o fósforo também é encontrado na parte animal, em vegetais de folhas de cor escura, né, verde escura. E a função dele também está ligada diretamente aos nossos ossos e aos músculos. E daí nós vamos ter N outros, certo? Uma função aqui do cloro que também é fundamental e onde nós encontramos ele é no sal de cozinha. É uma fonte de cloro, assim como é de iodo, né? E nós sabemos que não pode ser em grande quantidade, mas e sim naquela balança. Isso quem vai fazer então
são os sais minerais para o nosso organismo. Certo, pessoal? Então, para quem está estudando aí substância orgânica e inorgânica, costuma estar nas provas, tá? É bem provável que vocês vejam esse conteúdo. Substâncias orgânicas, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Ok? Obrigada, tchau, tchau, até a próxima aula.